Você tem uma vida autêntica ou inautêntica? O tempo, desde a tradição antiga grega, desde Parmênides e Platão, sempre foi pensado como o promotor do vir a ser, do devir, da mudança. E justamente o ser é aquilo que não muda, portanto o tempo é o oposto ao ser. Sendo que a mudança, o devir, é o oposto ao ser, e o tempo é o promotor deste vir a ser, logo o ser, por ser inalterável, é oposto ao tempo. Já a partir de Ser e Tempo de Heidegger, o tempo passa a ser a condição do próprio ser. Mas de qual ser? O ser do homem, que é o único ser, que é o único Dasein, que é o único ser aí que se pergunta sobre a sua própria existência. Então agora, com Heidegger, o tempo é condição do ser do homem. Só no tempo é que o ser aí pode se projetar. Só no tempo é que pode se enfrentar com o mundo em busca de seu projeto projetado. Só no tempo e na consciência do tempo e certeza da morte é que pode reencontrar o sentido de seu ser aí para além de toda ilusão e esquecimento. O tempo deixa de ser o temido inimigo do ser e passa a ser, de agora em diante, seu aliado necessário. E quem leva uma vida banal ou inautêntica? É todo aquele, segundo Heidegger, que se deixa dominar pela situação, pelo ser no mundo ou pelo cuidado com as coisas. Numa existência inautêntica, o homem se serve das coisas, e daí nós temos o termo utilizabilidade. O inautêntico é aquele que sabe o que a massa sabe, é aquele que se diverte com aquilo que a massa se diverte, e é aquele que julga a literatura, a arte, o esporte e todas as demais coisas como a massa julga. E assim ele acaba se submetendo de forma prazerosa à lei da massa, pois assim ele não tem responsabilidade, pois ele apenas segue a massa. Já o sujeito que leva uma vida autêntica é justamente o sujeito que se opõe à massa, é aquele que segue a vida própria, que a constrói e que a projeta. E é também aquele que aceita a morte. A morte é uma estrutura fundamental do homem, é um existencial, é uma das condições da nossa humanidade. E é justamente pela angústia que a gente se dá conta da existência da morte. É pela angústia que tomamos consciência da finitude humana, da morte. Observamos então que Heidegger ele destaca que há 3 existenciais no homem. O primeiro é a faticidade, que é o homem no mundo. O segundo é o mundo da vida, que é o homem com os demais, com os outros. E o terceiro é a temporalidade, é a finitude humana, que é o homem diante da morte, é o homem que tem diante de si a certeza da morte. Após essa análise de uma espécie de fenomenologia do homem, nós podemos fazer a seguinte pergunta: e o ser? O que é o ser? Em seus escritos posteriores ao Ser e Tempo, o ser é definido como aquilo que faz presente o ente, que ilumina e que se faz presente no ente, manifesta-se nele. É assim que o ser foi entendido pelos primeiros filósofos gregos: aletheia, que significa verdade, que significa revelar-se, sair do esconderijo, e ousia, que significa substância, que é dar-se, que é estar presente. Mas que coisa é este ser que se faz presente ou que atua como presença do ente? Não é fácil dizê-lo, porque o ser, não sendo conceituável, não é também dizível, e aí nós temos a ideia da inefabilidade do ser. Heidegger usa aqui a mesma linguagem dos medievais em sua teologia negativa. O homem permanece sempre só com a natureza, com o imediato. Jamais poderá encontrar ele o próprio ser. E aqui temos a crítica a Hegel, porque, para Heidegger, embora o ser esteja presente em todo o ente, não há nada no ente que revela a natureza do ser. A resposta para esta grande questão, portanto, é impossível. Em seus últimos escritos, Heidegger trata de Deus, mas somente para reafirmar a sua velha tese de que o ser não pode ser identificado com Deus. E sobre a linguagem, diz ele que há 2 espécies, e isso ele trata na obra A Caminho da Linguagem. A primeira espécie é a linguagem original, que exprime diretamente o ser, que mostra-o, que revela-o e o traz à luz, e com esta ação exprime e traz para a luz também as coisas. E a segunda espécie é a linguagem derivada,
que é a linguagem humana. A metafísica clássica tentou algo que era impossível segundo Heidegger, que foi tentar entender, buscar o sentido do ser a partir do ente, tentar entender o ser a partir da objetividade, da presença do ente. E isso para Heidegger não é metafísica, isso é física. E esta física está na origem da técnica, que torna o homem uma coisa, mais uma coisa, assim como os demais entes. Segundo Heidegger, ser é tempo, e o tempo se rearticula com o nosso ser, e o nosso ser se rearticula com o tempo. Heidegger, desta forma, transformou a filosofia, estudando o ser sob um prisma temporal, tornando assim a ontologia uma cronologia. Claro que a noção de temporalidade em Heidegger ultrapassa a noção ordinária de tempo. O Dasein vive mergulhado na sua temporalidade cotidiana, dissociado da perspectiva de sua finitude. E ele vive o tempo inteiro voltado para o seu presente cotidiano, respondendo às suas demandas e necessidades do dia a dia. E isso Heidegger chama de vida inautêntica ou temporalidade inautêntica. Por quê? Porque ele vive projetando e esperando o que o futuro pode lhe trazer. E o passado, ele aparece na forma de esquecimento e ganha um sentido de herança. Enfim, aquele que leva uma vida inautêntica é aquele que segue a massa, que julga, que pensa e que realiza tarefas a partir da massa e não faz nada além disso. Já o sujeito que leva uma vida autêntica é o sujeito que consegue assumir a sua própria vida. É o sujeito, por exemplo, que aceita a própria morte como uma questão natural da nossa existência. É o sujeito que faz e constrói a própria vida e não segue a massa. Um dos sentimentos essenciais que nos tira da vida inautêntica e nos leva para uma vida autêntica é a angústia. A angústia não é algo negativo aqui, mas algo importante para assim construirmos uma existência autêntica. É ela que nos faz ver o mundo de fato como ele é e não apenas um mundo orientado pelas massas. É ela que nos tira dessa inautenticidade e nos dá algo de autêntico na nossa existência. É ela que revela a nossa impessoalidade no cotidiano e que nos revela o abandono do nosso próprio eu diante da opressão do mundo.